Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se incrível. Pedro Mexia sente-se Tomé e João Miguel Tavares considera-se portageiro. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Quando o silêncio ocupa a cidade, algo fantástico acontece. O que é esse amor? Surge um novo mundo para descobrir. Chegou o novo Toyota CHR Plus, um SUV 100% elétrico com até 607 km de autonomia. Descubra a confiança elétrica do novo Toyota CHR Plus em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana de suspense, à espera de saber se os exames seriam corrigidos ou não, a tentar descobrir se o Ministro da Administração Interna fez um tanque ou uma piscina e sem perceber se Donald Trump quer ou não a liberdade de circulação no Estreito de Hormuz. Vamos falar de tudo isso e de mais qualquer coisa daqui a pouco, mas antes o Ricardo Araújo Pereira agarra-se à pasta de Ministro de Estado. Acompanhou o debate do Estado da Nação com interesse ou por obrigação? Ricardo Araújo Pereira. As duas coisas. As duas? Carlos, a certa altura... Acumulas? Numas fases estava com interesse, noutras estava só por obrigação. Aconteceu isso. Como a débito conjugal. É, exatamente. Umas vezes estava mais animado e eu estava com interesse. Como é que compreendeu... Estava em xoxo, eu estava por obrigação. Por exemplo, naquela parte em que o Montenegro geriu mal o tempo e não podia responder a pergunta nenhuma, estava só calado a ouvir... achei que perdeu um bocadinho. Geriu mal o tempo ou é truque? Pois é, que muitas vezes é Está truque. bem, ele disse que... E como é que compreendeu o facto de Montenegro ter iniciado o debate com um longo discurso, de meia hora para aí, em que ignorou por completo a questão dos exames? Terá considerado o assunto irrelevante? Naquela altura, talvez, porque as notas iam sair hoje, não é? Estava tudo... Na altura não... Acho que já é ontem, não é? Já é ontem. Ontem. E, portanto, na altura do debate da Nação, do debate sobre o Estado da Nação, não havia razão para desconfiar que alguma coisa pudesse correr mal e que as notas não iam sair hoje. Acho que não ontem. Ou é ontem. O Primeiro-Ministro estava, digamos, a gerir um certo silêncio à volta do assunto para não lhe dar muito gás. É possível, sim, que estava a ver se passava. Os outros partidos não deixaram que passasse. E com aquilo que se passou, entretanto, com esta sexta-feira de countdown, já conseguiu perceber se a operação de correção de exames do secundário foi concluída com sucesso, como diz o Governo, ou se foi uma operação caótica, como diz a oposição? Bom, eu gostava muito de chegar aqui a um meio termo em que pudéssemos dizer que, olha, foi caótica, mas acabou por ser concluída com sucesso. Mas eu acho que para ser concluída com sucesso, primeiro tem de ser concluída. E eu não tenho a certeza de que isso tenha acontecido já. Mas o Ministro garantiu que esta sexta-feira todas as notas seriam publicadas. É verdade. Ele não saberia que havia notas que não podiam ser publicadas porque há notas a aparecerem, há pautas a aparecerem com notas que não estão publicadas. Exato, está suspenso. Carlos, eu tenho alguma simpatia por isto porque eu, em contexto académico, também já tive problemas de setor, pode ser, temos mais 12 horas para fazer isto ou não. Não pode ser, eu entreguei, olha, você entregou o trabalho, mas falta a conclusão. Esqueci-me, foi um lapso. Mas isso como aluno ou como professora? Como aluno. Como aluno fartei-me de fazer isto. Eu acho que o Ministério... Tu dizes sempre isso, mas eu acho que tu és super diligente. Não, o Ministro... Tu tens mesmo ar de ser um aluninho bem comportado. Não é verdade. O Ministro da Educação faz-me lembrar um aluno como eu fui, cheio de esquemas, isto era... mas desculpa, é que eu pensei que o fim de semana contava. Não pode ser. Qual é a diferença entre entregar sexta à noite e segunda de manhã, setor? Tirando, estás a contar a história de Mané e Monet. Exatamente. É o tipo de pequena vigarice que eu estou habituado a ver em contexto académico, mais da parte de alunos
do que do Ministro, mas aceito. O Ministro, na manhã desta sexta-feira, foi ao Parlamento, aquele debate de urgência promovido pelo PCP, dizer que estava tudo pronto e que a responsabilidade pela fixação das notas era do Júri Nacional de Exames. Exato. E que o júri tinha todas as condições para proceder a essa divulgação dos resultados. Como os resultados não apareceram todas, será caso para nos virarmos para o Júri Nacional de Exames a pedir, a exigir esclarecimentos? Sim, eu diria que o Primeiro-Ministro tem de retirar a confiança política no Júri Nacional de Exames, que esteve muito mal. Desde o início que o Ministro tem sido ótimo a apontar responsabilidades a toda a gente, menos a ele. Já foram os professores, o Júri Nacional de Exames... eu não sei se... Ele já pediu desculpa, vá lá. Está bem, mas fez ou não fez? Dá lá uma borlazita. Os alunos escreveram composições longas demais e agora as professores têm que estar... Não, isso por acaso não. Parou um bocadinho antes, mas apontou a toda a gente. Por exemplo, a pessoas que marcaram férias para a altura das férias, e ele disse, isso é imprudente, porque, lá está, pode acontecer que o Ministério... Não cumpra aquilo que prometeu. E isso é verdade, realmente em Portugal isso costuma acontecer. Mas eu tenho a sensação que Fernando Alexandre e Alexandre Homem Cristo, o Batman e o Robin, o Ministro e o Secretário de Estado, pertencem àquele clube do Estado não sabe gerir, os privados é que são bons. E isto realmente as pessoas têm que aprender que broncas destas no Estado, no privado, davam despedimento na hora. E é por isso que no privado as coisas funcionam ali melhor. E eu, por uma vez, estou muito tentado a concordar que realmente isto no privado dava despedimento na hora. E porquê é que dava despedimento na hora? Porque aplicar à bruta um modelo que no ano passado foi aplicado em teste, aos testes de filosofia só, acho eu, e tinha passado pelas mesmas dificuldades em traços gerais que se identificam hoje, mas com 300 mil exames, avançar para a sua aplicação e depois obter este resultado, acho que revela uma imprudência que desaconselha a continuação das pessoas a desempenharem estas funções. Como é que acompanhou ao longo da semana, João Miguel Tavares, as várias linhas argumentativas do Governo para justificar a situação? Desde sugestões de boicote de uma parte da classe docente, ao pedido de desculpas que foi referido do Ministro Fernando Alexandre, houve várias explicações e justificações que se foram sucedendo. Sim, eu acho que valeu tudo, na verdade. E esse valer tudo foi conduzido pelos níveis de desespero a cada momento. Na verdade, quem criou esta situação, em certo sentido, foi o próprio Ministério, ao pôr sucessivamente deadlines e ao não conseguir cumpri-los, porque se tivesse posto sobre a situação a questão da exigência e vamos fazer tudo para que tudo se resolva bem, a situação seria talvez diferente. Eu não sei se na prática isso era possível, porque tu tens... É que o problema é que os prazos não acabam aqui. Sim, há as datas da segunda época. Tu tens as datas para os miúdos concorrerem à universidade e tens as datas da segunda fase que são coladíssimas. Os exames da segunda fase começam no início da próxima semana. Portanto, nunca dava para se esticar muito. E ele simplesmente dizer, olha, publica-se quando estiver bom. Não dava. Eu acho que era muito, muito complicado. O Ministro... toda a gente é unânime neste caso, ok? Goste-se do Ministro ou não se goste do Ministro, toda a gente admite que isto foi um desastre total. Depois, as pessoas dividem-se. Nem toda a gente o formula assim. Não, desastre total, toda a gente. Não. O Ministro não pode dizer realmente que foi um desastre total, mas tu sabes, se estivesse a tomar um café... Com certeza. Se estivesse a tomar um café com o Ministro, ele ia dizer, Pedro Fogo, isto foi mesmo um desastre total. Ele não pode dizê-lo em frente às câmaras, mas ninguém tem dúvida... Montenegro diz, não há caos, há um problema. Sim, mas quer dizer, é o que... Mas um Ministro... O caos é um problema. O caos faz parte das coisas problemáticas. Um Primeiro-Ministro como Luís Montenegro dizer há um problema no dicionário... Isso significa, é uma desgraça total. Sim, é mesmo o que isso significa. Isso é verdade, porque em vocabulário político é assim, quando há problemas não há,
Quando há caos, há problemas. Exatamente. É sempre assim. Sim, mas, sobretudo quando é o Primeiro-Ministro que está a falar. E no meio disso dizem-se muitas inverdades. Pois diz. O Fernando Alexandre estava com umas olheiras que lhe iam até o umbigo. Era impressionante, parecia daquelas olheiras mesmo de desenho animado. Andou no armazém a catar folhas perdidas. Sim, deve ter sido uma semana horrível. Atenção, isto deu uma magnífica vingança histórica, não em relação ao Ministro, mas em relação ao papel de Pacheco Pereira, que escreveu um artigo a dizer, pois, quando há problemas vão ao armazém mexer nos papéis. Muito bom, teve muito bem. Sim, agora, depois isto divide-se. Todos nós admitimos que isto foi absolutamente terrível, um desastre, e depois há aqueles que gostam do Fernando Alexandre e do Alexandre Homem Cristo, então esperam que isto seja ultrapassado. Não é por aí. Isso Espera aí. Uns esperam que isto seja ultrapassado e que eles aprendam e que as notas, ao saírem, não criem demasiada confusão, que não haja demasiados erros e que não haja demasiados suspensos, porque é completamente diferente de haver centenas ou de haver milhares, é totalmente diferente. Uhum. E aí tu esperas, pode ser que eles tenham aprendido com isto e para a próxima vez corre melhor. Há os outros que não simpatizam tanto e que acham que ele deve ser corrido de ministro. Eu consigo compreender também esse argumento, não é? Ou seja, eu admito, eu sou dos que gosta de Fernando Alexandre e de Alexandre Homem Cristo. Mas não é esses dois casos. Mas eu admito que se não gostasse, ou seja, se fosse o João Costa que lá estivesse, sim, eu já tinha pedido o seu defenestramento há muito tempo. Há pouco, na lista de responsáveis que o Ministro culpou, esqueci-me dos agrafos. Os agrafos também. Os agrafadores. Sim. Mas o problema do QR Code é verdade. Certo. Mas quer dizer, mas não é o problema de estar nos agrafos, acho que está mesmo na maneira como aquilo foi organizado. Que foram digitalizadas e o agrafo era maroto a obstaculizar a digitalização. Mas isto teve o aspecto positivo, já agora vamos falar dos aspectos positivos, de as pessoas agora, pais e encarregados de educação, frequentarem a escola à noite. Ou seja, um espaço em que as pessoas vão ver... O ensino noturno vão ver as notas às 10 da noite. Nova dignidade. Frequentar aquele espaço. Mas essa é aquela parte que eu acho mesmo bonita. Não é? Se funcionários públicos mesmo esforçarem-se a lutarem pelos alunos, o poeta Rui os Belo, diretores das escolas lá, deu aulas à noite. Toda a gente, eu gostei, isso achei bonito. Uns abrirem agora aos sábados, se os não conseguiram fixar hoje, amanhã. Sim, sob a ameaça do Ministro, não é? Funcionários a sacrificarem-se porque houve esta atrapalhada. Sim, mas isso é bonito. Os problemas agora extraordinárias, vai ser um guista de dinheiro. Os problemas ficam resolvidos, Pedro Mexia, com a publicação das notas, ou esta controvérsia ainda tem muito pano para rasgar? Não, o problema deste ano fica resolvido. Fica? Fica. Já tens a segunda fase. Não, é que há aqui alunos que não têm ainda notas. Não, fica resolvido no sentido em que... Se houver uma avalanche quando eu digo que fica resolvido, não quer dizer que fica resolvido a revisão bem. de provas? Espera, quando eu digo que fica resolvido é isto correu mal. Isto está resolvido, está mal. Está resolvido, correu mal. Não estou a dizer que vai ficar resolvido. O que eu quero dizer é que pode ser... porque aqui há várias coisas que não são todas iguais. Por exemplo, uma é o pressuposto de vamos digitalizar os exames. À partida, não me parece ser uma coisa que seja em si mesma negativa, embora haja pessoas mais caturras e tal. Eu sou, em geral, caturra tecnológico, mas perceba isso. Outra coisa é, vamos digitalizar bem os exames. Foi outra coisa que falhou mal. Depois tinha sido testado e tinha falhado. Portanto, havia um alarme sobre... E com muitas das coisas eram exatamente as mesmas. Eram os agrafos, era a sequência das páginas, etc. Depois, os prazos. E depois, a própria reação do Ministro. Todas as coisas são coisas diferentes. A única que realmente importa, quer dizer, importam todas porque há as pessoas que foram prejudicadas e as famílias e os alunos. Mas a coisa que realmente importa é, número 1, se vamos avançar para a digitalização permanente dos exames, destes exames, e se isso é bem feito, e portanto, sendo bem feito, é atribuído, ou seja, notas são atribuídas e publicadas nos prazos. Se isso acontecer, não há polémica, certo? Sim. Também já há quem proponha que seja digitalizado o próprio Ministro. Não, mas ninguém liga a esse tipo de proposta. Há sempre gente que faz tudo para graçolas. Isso é realmente só para chatear o Ricardo, nós encontramos professores que disseram que aquele método de correção é muito mais fácil para eles. Mas eu devo dizer que eu não estou, nem sou contra
Não, eu não sou. Não és um ludita. Não, sou um ludita, mas sou um ludita em causa própria. Sou um ludita. Por exemplo, eu acho que o papel, sim, nas aulas, eu estou farto disto dos alunos terem os livros no iPad e não sei o quê. Eu quero os livros lá. Aliás, parece que há estudos em países nórdicos e tal, que foram dos primeiros a passar para o digital e estão agora a retroceder e a dizer não, faz falta os livrinhos e tal, o papel, os miúdos escreverem à mão, em cadernos e tal. Agora, isto é outra coisa, isto é tudo bem, sim senhora, fica a digitalização das provas e tal, isso facilita várias coisas. O que eu quero dizer é que isto está resolvido este ano, quer dizer, correu mal, mas não está resolvido de que vamos desistir da digitalização, porque se ela tivesse sido bem feita, não havia o problema. Aliás, já vai agora, não precisamos de Pronto, é isso. Vai continuar a comer. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro de Estado. Quanto ao João Miguel Tavares, a propósito de outro caso que está a chamuscar o Governo, pode dizer-se assim, quer ser, desta vez, Ministro do Tanque. Não teria outra dignidade de ser Ministro da Piscina, João Miguel Tavares? É possível, não é? Mas aqui há uma indecisão semântica sobre qual é que é... Também podia ser Ministro do outro lado. Ontológica. Porque há aqui uma ontologia, se é um tanque, se é uma piscina... É basicamente uma decisão classista, João Miguel. Exatamente. Estamos a falar da polémica... Eu também acho que aquilo é uma piscina. Estamos a falar da polémica que envolve o Ministro da Administração Interna, Luís Neves. Quero começar pela piscina, que é afinal um tanque, ou vice-versa, não sei, ou pelo outro lado? Eu primeiro quero começar por lamentar que haja esta confusão toda dos exames, porque não nos tem dado tempo para apreciar devidamente a maravilha que tem acontecido na administração. Queria degustar com outra... com menos empecilho. Apesar de tudo, não envolve 300 mil pessoas, não é? Não envolve, mas o caso é espantoso. Porque quando nós estamos na dimensão do tanque, o tanque, a piscina e o monte, no máximo, dão demissão do ministro. Quando saltamos para o outro lado, e para o outro lado, isso, no máximo, já dá prisão do ministro. E, portanto, isto continua a escalar de uma tal maneira que eu não sei onde é que vai parar. Temos que contar a história do outro lado brevemente. Sim. É do outro lado porque damos barato, já toda a gente viu o tanque e a piscina. Adaptado à televisão. Neste momento, tornou-se trocos nesta história, não é? Sim. Quer dizer... Tornou-se trocos. Aquilo já era um caso bastante grave, foi um caso bastante grave, porque foi relativamente silenciado no início, porque eu acho que o ministro tem muitos amigos, incluindo entre a classe jornalística, que muita gente que não se entusiasmou com o caso como se devia ter entusiasmado. Mas depois desta semana também pode dizer que tem muitos inimigos. No início... sim. Mas isso também é uma boa questão para discutir, esta ideia que ele tem muitos inimigos. As pessoas, não é normal. De repente, descobrem que as fontes que lixam as outras são fontes interessadas. Faz parte da vida. Isto é assim desde sempre. Mesmo o caso mais conhecido do mundo, que é o famoso caso Watergate e o Garganta Funda. O Garganta Funda era o vice-diretor do FBI. E estava com boas motivações a fazer aquilo porque não gostava do diretor. Não é? Quer dizer, não era só do Nixon que ele não gostava, ele também não gostava do diretor do FBI. Portanto, é evidente que na PJ há gente mortinha por fazer a cama a Luís Neves. Saiu de lá e agora tramou-se. Agora, eu se tivesse este currículo, eu não saía de lá. O outro lado. O outro lado. Nós ainda não sabemos tudo o que... Não sabemos o recheio, Não sabemos o recheio até onde isto vai dar. O outro lado foi... arrestado numa operação policial de droga, estava nas instalações da Marinha no Seixal e desapareceu das instalações da Marinha do Seixal para aparecer agora em Barcelos. À empresa do melhor amigo de Luís Neves, que é o homem que também lhe está a fazer o monte. E, pelos vistos, monte... atrelados, ele lida com tudo. Mas governantes e amigos... António Costa disse isso, quando foi das notas dentro dos livros, ele disse que era difícil. Não foi a propósito disso, foi a propósito do Lacerda Machado, acho eu, que ele disse que é muito difícil ter amigos na política. É difícil ter amigos na política. Sim. Deixa-me só dizer-te uma coisa, aquilo que tu estavas a dizer, que é desapareceu e apareceu em... É que o problema é que parece que não desapareceu. Porque há uma autorização, essa autorização consta que é do diretor financeiro da PJ por ordem do diretor da PJ. Que na altura era Luís Neves. Qual é o problema? O problema é que hoje à tarde sai uma notícia no Diário de Notícias, que é aquele tipo de notícia que
Fonte próxima, o ministro não quer comentar, mas fonte próxima, ou seja, é o ministro a comentar ao DN, ou seja, ainda por cima, porque a adjunta hoje em dia de Luís Neves é Valentina Marcelino, que foi até há pouco tempo diretora do DN, é verdade que não foi ela a escrever a notícia. Especialista nessas matérias. Mas quer dizer, foi certamente ela, o gabinete, a passar a informação ao DN. É a versão de Luís Neves, portanto. Portanto, eu acho que aquela é a versão de Luís Neves. E o que é que me espanta naquela versão de Luís Neves? Aquela versão que é apresentada pelo Diário de Notícias admite que o outro lado saiu de lá, aparentemente com a autorização da PJ e, portanto, do diretor da PJ, mas mais, que o outro lado ainda lá tinha o amoníaco ou aquele líquido. Os precursores São os elementos para fazer cocaína. Foram a razão pelas quais o outro lado foi arrestado. Portanto, ele sai da PJ, ainda por cima, parece que até sai da PJ, com o carro da PJ à frente, com pirilampos. E sai, mas sai porquê? Porque aparentemente a Marinha disse que nós já não queremos ter isto aqui. Então, como não querem ter isto aqui, onde é que era o sítio mesmo bom para deixar o outro lado? Em frente à Constru Barcelos. Nada disto faz nenhuma espécie de sentido. Mas há um elemento que falta, é que ao pé da empresa há uns estúdios de televisão que estão a fazer o Breaking Bad português, porque já têm a carrinha onde se faz as coisas. Já têm tudo. E nada daquilo faz sentido, porque a notícia do DN também diz, nós tivemos a ver quem é que podia tirar o atrelado, já que a Marinha não o queria, e olha quem apareceu. Então, o amigo que faz montes e que desvia atrelado. Temos que confessar que a palavra atrelado estraga qualquer seriedade do assunto. Deixa-me só finalizar com... Eu não quero viver num país onde um ministro possa estar calado e sem responder a isto. Isto não é possível. Isto é uma coisa de uma gravidade extrema. Isto, quer dizer, senão daqui a nada isto já parece já estamos em reino trampista, que é, não interessa o que eu digo, não interessa o que eu faço, daqui não saio e daqui ninguém me tira. Não pode ser. Como é que interpreta, Pedro Mexia, o facto de PS e Chega estarem a tratar esta polémica de forma diametralmente oposta? O Chega a pedir a cabeça do ministro desde o primeiro momento, os socialistas, pode-se dizer, pouco empenhados em dar gás ao caso. Esta noite, é verdade, José Luís Carneiro já pediu explicações, mas ainda não falou muito sobre o assunto. Porque há um historial diferente, evidentemente, desses dois partidos com estes dois ministros. Ou seja, Luís Neves foi nomeado por António Costa para a PJ, nomeado, isto é, indicado, e as várias intervenções de Luís Neves, nomeadamente as que dizem respeito à criminalidade de estrangeiros ou de imigrantes, à questão das percepções, etc., têm sido entendidas como sendo críticas à visão que o Chega tem da segurança. E, portanto, o Chega, evidentemente, detesta Luís Neves. Como é óbvio isso, não há grandes dúvidas sobre isso. Há uma parte do programa, eu disse isto várias vezes porque é importante, há uma parte do programa que as pessoas não acompanham, ainda bem, que é as idas e vindas para o estúdio. E nas idas para o estúdio... Mas agora vamos revelar os bastidores? Não vou falar de coisas da vida privada, são coisas com relevância para o país. Aliás, tudo o que acontece tem relevância para o país, como se sabe. Que é, discutíamos a semana passada se o assunto do Luís Neves se era grave ou não. Havia uma pessoa que eu não vou dizer quem é que achava que era muito grave e as outras nem por isso. Se devíamos abrir o programa com isso ou não? Pronto, mas depois começaram a aparecer ao longo da semana, portanto, já tínhamos o informalismo, já tínhamos o tanque / piscina, já tínhamos o amigo, depois temos os informalismos, as não faturas, a zona de não edificação, as mesas e cadeiras com as mesas e cadeiras que eram da CP, ou seja... O caso foi-se densificando. E porquê que isto é problemático? Isto é problemático porque me lembra que há um membro do governo, que deixa à imaginação das pessoas, que também fez isto há não muitos meses, que é, está aqui tudo, está tudo aqui explicado. Isto não que é o Thomas Mann, mas está aqui tudo explicado, já lá vamos. Está aqui tudo explicado. Mas falta este... E falta também isto. E depois vou... Não tenho mais coisa para mostrar. Que foi o Luís Montenegro. Foi assim que o Luís Montenegro lidou com o problema que não parecia gigantesco e que para algumas pessoas, para mim como eleitor, foi gigantesco. Não é sensível
ao downgrading a que se tem vindo a assistir na política portuguesa. Sim, ao downgrading na política portuguesa. Começou com o apartamento de José Sócrates em Paris, passou à mansão de Espinho, do CESIM e agora ao tanque de Mas por que Luís é que vocês Neves. puxam este assunto? Este é o assunto classista, no qual eu geralmente salto a tampa, porque eu não sei se tu acompanhaste, tu se calhar Eu não estava cá. que é o argumento que é: meu Deus, o monte é tão pindérico, como é que aquilo pode ser um crime? Se é para ser um crime. Nenhum de nós utilizou a palavra pindérico. Se é para ser um crime, defesa da honra. não admito. Aquela pindériquice, como é que aquilo pode ser ilegal? Tens que horror! Tens de confessar que aquela piscina. Tens de confessar que a capa Aquilo não é uma piscina, aquilo é mesmo um a tanque. capa do Sol não era propriamente chocante. Eu acho... Está bem. A quantidade de gente que eu vi passear pelos estúdios a dizer: pá, aquela piscina, pá, se ele tivesse a roubar era aquilo. Quais são para si, Ricardo Araújo Pereira, os aspectos mais curiosos desta situação que está a chamuscar o ministro que chegou ao governo num estado de graça, digamos assim? Carlos, eu não participo no debate preliminar porque não venho na carrinha do programa. Sabia que era que não gostavas de preliminar. Não, eu não venho na carrinha do programa. E, portanto, porque eu lá está, não moro no centro de Lisboa, sou suburbano. Isso, só faltava agora. E, portanto, também tens um tanque. Exatamente. A questão é, eu acho os aspectos mais curiosos eu identifico-me com vários dos aspectos mais curiosos deste caso. O primeiro é que não há dúvida nenhuma que é difícil arranjar bons empreiteiros. Isso. Agora, todos concordamos. Eu não sei se este Quem arranjar estima-o muito e até lhe leva ao outro lado. Primeiro estima. Eu não sei se é difícil arranjar bons empreiteiros. Este senhor é de Barcelos, as obras são em Odmira. São 500 km de distância. 550. É uma coisa de facto... É preciso ele ser mesmo um grande empreiteiro. E o próprio admitiu que só trabalhava aos fins de semana. Exatamente. Portanto, agora a questão é a seguinte, em relação ao... Ele de facto, pelos vistos, faz boas obras. Quando é preciso, tenho aqui um atrelado com uns produtos lá dentro, ficas com isto? Fico, sim senhor. Também também dá vazão a coisas que é preciso libertar do parque de estacionamento da Marinha, ou o que é. Pelos vistos lá com os produtos dentro ainda, com o amoníaco. Do Seixal. Exatamente. Também são uns quilómetros. São 350. Depois, a polémica piscina-tanque. Interessa-me também. Eu devo dizer o seguinte, eu não sou especialista na natureza, na definição, não é? Na distinção entre piscinas e tanques. Eu só acredito, quando vir, porque aquilo é um alojamento local de Luís Neves, quando eu vir o folheto que anuncia aquilo, se disser lá os hóspedes terão ainda acesso a um tanque, eu acredito que é um tanque. Porque normalmente quem tem uma piscina tem sobre ela dois discursos. Para os amigos já viste a minha piscina? Para as finanças e para a autarquia isto é um tanque. E portanto é preciso saber com quem é que... Quando ele qual é o interlocutor? Falar, exatamente, qual é o interlocutor. E quando ele for falar com a autarquia e com as finanças, o que é que vai dizer? E também aos clientes daquilo. A única coisa que me incomoda é que a piscina dele está com o problema que o Donald Trump tem naquele lago lá em Washington está também. Verde. Ele ainda não ligou lá o sistema de cloro e de... está naquela fase em que a piscina ainda está em construção e tem lá uma água musguenta dentro. Vamos ver como é que isto evolui. Acho que para a semana continuaremos à volta deste dossiê. O João Miguel Tavares fica então ministro do tanque. E agora é a vez do Pedro Mexia se tornar, e temos de acelerar um bocadinho, ministro reformista. E de que tipo de reformas é que está a pensar falar? Ou que tipo de reformas está a pensar isto tem a ver sugerir ao Governo? Com a ideia... Não, isso está o Governo bem livre. Isto tem a ver de certa forma tem a ver com a questão da educação, mas tem a ver mais genericamente com a ideia do Governo ser ou não reformista e da convicção de boa parte das pessoas, incluindo das pessoas que votaram neste Governo, que votaram na AD, que o Governo é insuficientemente reformista. Um dos ministros reformistas é apresentado como reformista Fernando Alexandre, outro é Gonçalo Matias, e o Gonçalo Matias deu uma entrevista que eu achei interessante sobre esta questão, que é a ideia de que é preciso transformar tem custos, transformar faz por tentativa e erro, e aprender com os erros. Tudo isto em abstrato é verdade. E eu acho que
Isto é verdade, mas tem que ser complementado com uma coisa. Que uma das piores, aliás, por isso é que eu sou conservador, é que eu não sou contra as mudanças, mas a mudança tem que ser bem feita, porque uma mudança mal feita mais vale estar quieto. Uma mudança mal feita é muito pior do que a imobilidade. Até porque dá mau nome. Porque, exatamente, estava aqui no meu caderninho, desacredita. Não é? Para ver que, no fundo, apesar de eu lhe chamar tanque e tu piscina... Sim, são os preliminares. São os preliminares. E João Miguel Tavares, que impacto é que lhe parece que pode vir a ter esta controvérsia em torno dos exames do secundário, na ideia de pôr em prática reformas? Quer dizer, pode minar, de facto, essa vertente? Dizer que é um ministro da reforma do Estado. Sim. Exato. Embora, vamos cá ver, não é que, de repente, haver uns testes que são feitos em papel e são corrigidos em papel, e agora são feitos em papel, digitalizados e depois corrigidos num computador. Não é uma reforma do Estado? Sim, é uma reforma e se calhar tecnológica, mas não é uma reforma do Estado, não é? Não, mas por exemplo, há uma reforma que não é uma reforma do Estado propriamente, mas por exemplo, o voto eletrónico, passar para o voto eletrónico. Ou passamos para o voto eletrónico com certezas, não digo absolutas, porque não há certezas absolutas, ou então mais vale estar quieto. Sim, concordo. Pronto, sim, não deves mexer nisso assim. Agora, a verdade isto é suficiente para qualquer reforma ser motivo de galhofa durante os próximos meses. Porque as pessoas vão dizer, a oposição diz, vejam lá estas reformas, reformas como aqueles testes que vocês organizaram. Isso. E isto da parte da oposição, mas o problema também é da parte do governo. Que há uns ministros que olham para o lado e dizem se calhar não quer. Aquilo que o Fernando Alexandre não fez ao durante 7 dias, não quero. E, portanto, também se cortam. Como é que está o seu espírito reformista, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, para mim, reforma já era motivo de galhofa antes. Eu fartei-me de falar aqui sobre isso, sobre o facto... És um visionário. Não é disso. É sobre o facto da palavra reforma ser, na verdade, um conceito vazio. Toda a gente, não há ninguém, eu não conheço ninguém que diga assim, eu por acaso acho que não devia haver reformas. O país não precisa de reformas. Há uma declaração de António Costa sobre isso. Não, a questão quer dizer, quando começa a ouvir falar de reformas, suspeito logo. E realmente há boas razões para suspeitar. Não, está bem, isso é outra coisa, mas não digas que ninguém diz. Eu acho que no debate e há gente que acha que deve haver reformas mais baixas também. No debate público, isso é verdade. No debate público ninguém diz assim, não, eu acho que o país não precisa de reformas nenhumas. A questão é saber que reformas são. Normalmente as reformas, ainda por cima, têm são uma prova de coragem. As reformas, toda a gente concorda que são necessárias, mas depois, apesar disso, quem as implementa é um corajoso, coisa que é difícil de compreender, tendo em conta que é unânime que as reformas são necessárias. Mas porquê que a palavra reforma ganhou má fama à esquerda? Não é o SNS não foi uma reforma positiva? Não é uma questão de e não foi a esquerda que tem em grande medida o mérito disso? Porque normalmente, sabes porque mas eu vou dizer porque é que ganhou má fama à esquerda. É porque normalmente foi sinónimo de cortar. Não. É isso? Sim, é muito associado a isso. É preciso cortar e tirar direitos. É isso que são reformas. Mas às vezes é preciso cortar e reformar. Acumula. Dá cá a tua... Mas um governo que não reforma não é um governo. Normalmente era isso. No período da Troika falou-se imenso em reformas. E houve algumas. Exatamente. Sim, e mas não é para cortar o 13º mês. Essas eram só para pôr as contas direitas. Pois não é, isso não é uma reforma. Mas também foram aí. Olha esta reforma da digitalização e aqui nos exames, em que o Ministro fez a reforma de reduzir o pessoal e cortar 50 milhões de euros e tal. Então a gente, que maravilha, então não é melhor não gastar 50 milhões de euros do que gastar? Mas também era giro ter os exames corrigidos a tempo. O Pedro Mexia fica então Ministro reformista, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, à altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara portageiro e onde é que está a pensar cobrar portagens? Parece que é no canal do Hormuz. O Estreito. O Estreito de Hormuz. O presidente norte-americano quis ser portageiro esta semana, mas só durante 24 horas. Anunciou uma tarifa de 20% sobre as mercadorias que passem pelo Estreito de Hormuz, mas pôs de parte a ideia logo no dia seguinte. Como é que interpreta este arrependimento do Trump, João Miguel Tavares? Todas as grandes medidas da história, não é? A mim é uma coisa... Eu gostava mesmo de
perceber se aquilo funciona de alguma maneira. Porque ele escreveu um livro, não é? O famoso The Art of the Deal. Será que aquilo funciona? Porque aquilo é assim. Ele vai para a guerra e depois aquilo corre-lhe mal. Fecham o estreito, mas ele depois mete para lá ainda mais porta-aviões e faz bloqueios porque diz, nem pensar, o estreito tem que estar aberto e nunca nem pensar o Irão algum dia estar a cobrar para os navios passarem. E de repente diz, não, espera. Não, se calhar cobro eu. Vou eu cobrar 20%. Mal formulou a ideia, cobrar pelo... Pensou, E depois no dia seguinte diz, não, mas desisti porque realmente telefonaram-me lá dos Estados do Golfo e eles prometem investir milhões nos Estados Unidos da América. Portanto, é assim que vão pagar, é investindo milhões caiu esta semana nos Estados Unidos da América. A Riviera do Médio Oriente. Também foi uma das coisas que caiu esta semana. E aquilo, eu não consigo perceber. E é muito chato estar alguém que está constantemente a mudar de opinião, mas nós não encontramos nenhum sentido naquela mudança de opinião. Eu não sei se aquilo tem, mas achas que tem? Não, há grandes defensores que acham que aquilo é muito fino, não é? Mas eu faço parte dos não finos. E isso é muito giro, que é saber na política até que ponto tu podes empenhar a tua palavra até esfarelares e dizeres qualquer coisa que não interessa. É muito difícil alguém olhar para aquilo e pensar que pode ser minimamente eficaz. Entretanto, os bombardeamentos continuam e até se acentuaram bastante ao longo desta semana. Trump anunciou que, se os iranianos não voltarem à mesa das negociações na próxima semana, vai mandar bombardear pontes e instalações elétricas. Desde quando, Pedro Mexia, que a destruição de infraestruturas civis deixou de ser um crime de guerra? Eu acho que desde que o secretário da Guerra anunciou esta semana que falta testosterona às tropas dos Estados Unidos. Ele diz que vão todos ser todas as pessoas que estejam em dúvida vão ser analisadas sobre a sua... Todos os militares com mais de 30 anos. Com mais de 30 anos vai ser analisado os seus níveis de testosterona. E as mulheres militares também? Se for... Tenho medo de perguntar. E as pessoas que não tenham testosterona suficiente vai-lhes ser... não sei, injetada, não sei como é que isso se faz. E, portanto, o João Miguel assim, eu não percebo a lógica. Nós temos um cartoon como secretário de Estado da Guerra. É um cartoon, é um militarista chanfrado, não é? Que diz assim, tropas americanas, garante da nossa nacionalidade submarina e soberania, vocês têm testosterona a mais, que é para não dizer de outra forma menos simpática. O que vos falta mas ele não diz isso. E, portanto, é uma coisa tão delirante. Isto é a capacidade de haver pessoas que dizem assim, não, mas reparem que isto é bem visto, porque eu já perdi isto, já são demasiados anos com trampismo. Sabes qual é o teu problema, não é? Falta de testosterona, claro. No meio disto tudo, quem é que lhe parece mais desesperado nesta altura, Ricardo Araújo Pereira? Trump ou os ayatollahs? Carlos, ele parece-me bastante desesperado. No entanto, ele diz que quem está exasperado são os outros. Isso é uma coisa curiosa no discurso do Trump. A minha pergunta era desesperado. Desesperado, sim, mas mesmo o desespero. Por exemplo, eu recordo... Exasperado. Eu recordo, sim, eu sou capaz de ter dito isso, mas eu recordo que ele a certa altura diz, 26 de março, Carlos, eles estão a implorar por um acordo, pois claro, foram obliterados, quem não negociaria, sugerindo que eles estão desesperados. Depois há aqui um período engraçado, que é 6 de Abril, eles fizeram uma proposta significativa. 7 de Abril, uma civilização vai acabar. Eu vou arrebentar com isso tudo. E há aqui 9 de junho. Em junho foi um mês bom. Estamos a ultimar um acordo muito, muito bom. 9 de junho. 16 de junho temos o acordo fechado. 23 de junho estamos a fazer um acordo espantoso com o Irão. 26 de junho, eles estão mortinhos por fazer um acordo, estão a ceder muito. Julho, acaba o cessar-fogo. Isso é só parte da cronologia da CBS. É só parte da cronologia. Eu gostava de ouvir, porque os trumpistas, havia admiradores de Trump que tinham dito, bom, realmente aquilo do grab them by the pussy, sim, ele diz umas coisas, mas é preciso, aquela coisa de, ele é uma espécie de oráculo. Uma espécie de oráculo que é preciso saber interpretar o que ele diz. Na verdade, quando ele diz uma coisa inadmissível, ele, na verdade, porque é um negociador muito hábil, está a apontar para o outro lado. Agora, não se tem ouvido muito sobre estas constantes trocas e baldrocas relativamente à guerra.
o Trump era, não sei se lembram, era daquelas pessoas, ele não, uma coisa ele tinha bom, ele não bombardeava ninguém. Forever Wars, nem pensar. E, portanto, agora estamos nesta que ele ganhou em março, mas estamos em julho e ainda não está. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara portageiro. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se Tomé, o apóstolo, ou um Tomé laico? Na verdade, as duas coisas. Eu não tinha pensado na hipótese do apóstolo, mas de facto o Major Tomé também foi lá com o dedo. Porque... Isto é a propósito da debandada de 60 militantes... uma cena bíblica bem conhecida. 60 militantes do Bloco de Esquerda que saíram em ruptura com o partido, entre eles o histórico Major Tomé, deputado eleito pela UDP, in illo tempore, ainda antes da formação do Bloco. Que significado é que atribui a esta decisão, Pedro Mexia? Uma vez que tu me lembraste do paralelismo bíblico, eu acho que é o contrário justamente do paralelismo bíblico. Na Bíblia, Tomé é a única pessoa que não acredita que Jesus ressuscitou, e Jesus diz-lhe para pôr as mãos na ferida, que é mesmo uma ferida, no sentido literal, e ele então reconhece Jesus e acha que Jesus ressuscitou. O Bloco não ressuscitou. O Bloco não ressuscitou e Tomé foi lá com o dedo. Ele e mais 60 pessoas... Mais 59. Mais 59, sim, é verdade. Entre as quais Pedro Soares, que era um dos mais destacados líderes da oposição ao Bloco. E há ali duas coisas importantes. Da oposição interna. Interna. Há duas coisas importantes. Uma é da ordem da vida interna do Bloco, que eu não conheço, nem tenho interesse nenhum, se a direção é autoritária, se não sei o que mais, se tudo é centralizado, etc. Mas depois há outra coisa, que é que há pessoas no Bloco de Esquerda que criam um Bloco das Esquerdas, que foi a Geringonça, e outras que não criam um Bloco das Esquerdas. Os blocos das esquerdas, basta lembrar Mitterrand há 40 anos, acabam com os mais pequeninos à rasca com o abraço do urso e o urso contente. E, portanto, num certo sentido, o Major Tomé tem razão, e os 59, mas toda a gente sabia isso. Toda a gente sabia isso. O PCP sofreu duramente na pele isso. Numa frase, Ricardo Araújo Pereira, que é que atribui o declínio político do Bloco de Esquerda? Eu acho que há várias razões para o declínio político do Bloco de Esquerda e eu acho que, normalmente, já temos falado disso aqui, normalmente eu acho que quem perde tem responsabilidade por perder. É assim que eu entendo a democracia, é quem é mais hábil a persuadir as pessoas de que as suas propostas são as melhores, ganha. Quem é inábil, quem é inábil perde. Agora, eu acho que a vantagem do Bloco de Esquerda, ou pelo menos o sucesso eleitoral do Bloco de Esquerda, que em 10 anos passou de 19 deputados para 1, portanto, em 2015 tinha 19, em 2025 tinha 1, são 10 anos, e, portanto, esses 10 anos há fatores que se apontam que normalmente, em princípio, não contam, porque nestes 10 anos, não foi nestes 10 anos que a classe operária perdeu... não é? E passou a ser outra coisa, enfim. Mas não parece que fosse o eleitorado do Bloco de Esquerda. Exatamente, se calhar nunca foi e tal, portanto não é por causa disso. Agora, talvez houvesse 3 fatores para o sucesso eleitoral. Um era o voto de protesto, que pelos vistos passou para o Chega. A segunda era a ideia de uma esquerda renovada, que pelos vistos passou para o Livre. E a terceira era uma ideia de influência concreta na governação, que não passou para ninguém, até porque até o próprio partido que ganha as eleições, o partido que está no governo tem pouca influência na governação, porque não consegue fazer nada. Deixa-me só acrescentar só esta nota, que penso que foi o Pedro Soares que falou na hipótese de um novo partido. Um novo partido, aliás, que é o que a esquerda estes 60 militantes que saíram integravam o grupo Convergência. Do partido que era um bloco. Exato. Uma frase também, João Miguel Tavares, viu alguma mudança significativa com a mudança de liderança do Bloco, depois de José Manuel Pureza ter substituído Mariana Mortágua? Acho que ainda ficou com menos relevância, mas porquê? Falta de testosterona. É disso. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia dá pelo nome de Tomé. Agora, numa frase também, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara incrível. Está a dar-lhe para o autoelogio? Não, nunca. Não. A quem é que se destina o elogio, então? Até porque o autoelogio... Eu adoro as pessoas que são fãs do autoelogio porque
realmente é quando mais ninguém nos elogia. Deve ser difícil dizer assim, sabes que eu ouvi dizer que eu era muito bom. Quem é que disse? Fui eu ontem. Fui eu. Quem é que é incrível, então? É que faça sketches assim. Exatamente. É por causa da incrível almadense. E os almadenses são realmente incríveis, não há dúvida nenhuma. Agora não tem água. Aquilo é uma gente que, reparem, aquela gente tem que se meter na ponte, cheia de trânsito logo de manhã para vir trabalhar, paga portagem para vir para o trabalho, apesar de viver aqui do outro lado do rio. Até o Cristo Rei está de costas para ele, está de costas voltadas, eu estou a abençoar, é Lisboa, vocês caguem vocês estão... E agora não tem água. Diz-se pouco isso nos debates televisivos. E agora não tem água também, não tem água. E eles suportam isto tudo com uma abnegação que é realmente admirável. Muito bem, então chegamos aos livros. Vamos aos livros numa semana marcada por um clima de incerteza na área da educação. Já falámos aqui disso longamente. Vale a pena recuperar um livro com 150 anos, mas que acaba de ser traduzido e publicado, um livro do filósofo Friedrich Nietzsche, intitulado Sobre o futuro das nossas instituições educativas. Digam lá se não vem a propósito. O livro nasceu de 5 conferências que Nietzsche deu em Basileia no ano de 1872. Não fala de notas, nem de exames, nem de digitalização, mas das preocupações deste jovem Nietzsche, na altura com 27 anos, jovem professor universitário, com 2 tendências que via como uma ameaça às instituições de ensino. Por um lado, uma obsessão com o crescimento, hoje diríamos a massificação, e em segundo lugar, com a pressa. A educação acelerada, escreve ele, para formar rapidamente um ser que ganha dinheiro. Contra estas 2 tendências, Nietzsche defendia o contrário, concentração em vez de expansão, exigência em vez de facilidade, tempo em vez de pressa, e uma ideia de uma simplicidade desarmante e que o filósofo levava muito a peito. Toda a educação começa no rigor da língua, aprender a falar e a escrever com precisão, ou seja, aprendizagens lentas que não vão lá com reformas apressadas. Sobre o futuro das nossas instituições educativas, de Friedrich Nietzsche, tradução de Pedro A. Teixeira, edição da imprensa da Universidade de Lisboa. O João Miguel Tavares sugere Camilo, sim, que se exprimia bem. Ouvi dizer que sim, benzinho, não estava mal. Este é um pequeno livro que saiu na Glaciar, chamado Proémios, e é daquelas coisas que parece uma ideia tão óbvia, mas aparentemente ainda ninguém tinha tido antes, que é reunir num só volume aqueles textos preambulares que Camilo Castelo Branco colocava em muitas das suas obras e que ele próprio intitulava Prefácios, Prevenções, Advertências, Juízos Críticos, Suplementos, Preâmbulos, Observações, Dicatórias, Prólogos, Notas e até no texto final a razão do título. Ou seja, isto dá logo um lado... dos quais de morrer a rir, aliás. Exato, sempre muito mordaz e também uma espécie de autocrítica. Isto é Camilo sobre Camilo, na verdade. É Camilo a refletir sobre Camilo e com muita frequência Camilo a gozar com Camilo e também com o leitor. Portanto, vale muito a pena. O Pedro Mexia traz Thomas Mann. Thomas Mann, que é o autor de um dos romances do século XX, A Montanha Mágica, e este livro é um livro de ensaios de 20 e tal anos, da produção dele. Eu conhecia alguns outros, nunca tinha lido, e então tem os textos mais diferentes, alguns, aliás, já havia tradução em português, grande parte deles, mas não assim num volume, isto é um volume de 500 páginas, que vai desde textos, um texto que ele escreve para quando ganha o Prémio Nobel, que é uma espécie de texto, é mesmo um texto autobiográfico, é uma coisa o mais claro possível, parece um verbete subjetivo sobre a sua vida. Depois tem, por exemplo, ensaios literários sobre a história do romance, da epopeia ao romance subjetivo, e depois tem os textos mais distantes que podem estar um do outro, que é os textos sobre o Schopenhauer, que é preciso ler 4 vezes cada página, tal a densidade, e os panfletos contra o nazismo, em que a linguagem é à base de besta, imundo, canalha, etc. Portanto, uma grande variedade estilística e um percurso intelectual muito interessante do conservadorismo para um humanismo liberal, digamos assim. Já tivemos Nietzsche, Camilo, Thomas Mann... Isto é para a classe... E agora Machado de Assis. Machado de Assis. Isso não é para quem tem. Classe cultural é só para quem tem piscina. Mas eu devo dizer que este tomo, que se chama Singular Ocorrência e Outras Histórias de Mulheres, é uma coletânea de contos do Machado de Assis
digamos, uma coletânea temática, como a própria capa indica. É da coleção organizada pelos professores Clara Rowland e Abel Barros Batista. E, apesar do que vocês estão a dizer, que é tudo alta cultura, tudo cultura do mais alto coturno, eu recomendo aquelas pessoas que dizem assim: então, mas o que é que eu hei de fazer ao meu filho, pá, que não tire a cabeça do telefone? Atenção que o Machado de Assis também é muitas vezes é um autor muito moderno, tal como o Camilo. Provavelmente a linguagem é mais acessível. É mais acessível. O que não significa nada a menos do Machado de Assis. E tem aqui, por exemplo, logo o primeiro conto, que se chama Miss Dollar. Ele lá está, digamos, como um narrador moderno, começa logo a meter-se com o leitor e a dizer: eu sei que vários tipos de leitor acham à partida que a Miss Dollar será ou uma brasileira rica ou não sei o quê. Depois acaba por se perceber que a Miss Dollar é uma cadelinha. E depois, lá está, tudo isto é muito engraçado. Estes livros normalmente acabam com uma conversa entre o Abel Barros Batista e a Clara Rowland, em que eles nos explicam por que razão é que lemos mal todo o livro anterior. E ajudam a saber, por exemplo, porque é que... Ajudam a perceber porque é que, por exemplo, porque é que o conto chamado Singular Ocorrência, se é uma singular ocorrência no sentido em que é singular, porque foi uma em vez de plural, em vez de várias, ou se é singular no sentido em que ela é, digamos, outro sentido de singular, rara, exatamente. E assim se conclui mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Quando o silêncio ocupa a cidade, algo fantástico acontece. O que é esse amor? Surge um novo mundo para descobrir. Chegou o novo Toyota CHR Plus, um SUV 100% elétrico com até 607 km de autonomia. Descubra a confiança elétrica do novo Toyota CHR Plus em toyota.pt.